Bem-vindos a mais uma live do Instituto Virgolim. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o acolhimento e a anamnese que são realizados no Instituto Virgolim. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante para nós. Aqui eu vou aumentar aqui a minha tela. Então, a razão, né, dessa reflexão de hoje é para responder, né, a perguntas de muitos pais que vêm ao Instituto e querem saber, né, qual a diferença do nosso acolhimento para a nossa anamnese. Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho dessas informações, vamos construindo juntos essa reflexão, por que que nós fazemos dessa forma, né? Então, vocês sabem que o Instituto Virgolim, ele é numa região de chácara, né? Aqui no Distrito Federal, aqui no Lago Norte. Nós temos atividades, né, que utilizamos toda essa área verde e bonita do Instituto, né? Deixa eu voltar aqui, né? Muitas árvores frutíferas, muita sombra, né? Um espaço idealizado para que a gente possa trabalhar, né, com muita alegria, com respeito, amor, gratidão, que é o que a gente coloca aqui na nossa plaquinha, né? Porque é assim que a gente sente. É um espaço onde eu faço os nossos atendimentos, né? Onde eu recebo pessoas de fora, né? Às vezes alunos, às vezes professores, pessoas que já passaram pela minha longa trajetória, né? De universidade como aluno ou como um professor que passou pelos meus treinamentos, aqui eu recebendo a nova presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação, professora Karina Rondini, e toda essa brincadeira que a gente faz aqui, né, com os nossos espaços, como esses atendimentos. E assim, tudo que eu planejei para o Instituto, gente, começou muito com a ideia de como fazer para minha família, né? E aquilo que eu quero para minha família, eu também desejo para a sua. Aquilo que eu penso, né, dentro de um espaço educativo, de um espaço terapêutico como é o Instituto, onde estão também meus netinhos, né? Eu também penso da mesma forma. É, então, eu fico muito feliz em receber todos aqui, não só eu, mas a nossa equipe toda. Atualmente estamos a 35 pessoas no Instituto, né? E sabemos que chegar aqui é um passo muito importante. Então, essa é a minha sensação. Quero que vocês se sintam em casa. Muitas vezes uma criança fala para mim: Nossa, aqui parece a casa da vovó. E eu sinto que aqui é a casa da vovó também, né? Que seja esse espaço de alegria, esse espaço de acolhimento. E aqui a nossa filosofia é, antes de tudo, o afeto e o respeito. E vocês vão entender isso aqui na minha explanação, porque a gente acredita que a jornada de desenvolvimento de uma criança tem que começar com o acolhimento da família. E esse é um trabalho de parceria, né? Construído em três pilares: afeto, profissionalismo e respeito pela sua história. Então, a minha fala aqui hoje é muito voltada aos pais, mas entendam que nós recebemos adultos para psicoterapia, para avaliação, para uma conversa sobre o que é altas habilidades, como eu me sinto após receber uma confirmação, um laudo. E, de qualquer forma, eu quero explicar esse formato, né, nosso de acolhimento. Claro, vai servir para o adulto também, mas hoje aqui eu vou usar a questão da família, que é talvez onde a gente tem a maior procura ou mais envolvimento, né, direto com o grupo. Então, primeiro, seja o adulto, seja a família, né, é um contato feito por telefone, por e-mail, por formulário do site. Então, nossa equipe, tanto administrativa quanto
clínica pedagógica está preparados, né, para assumir essa comunicação. E aqui, ali, a gente já vai mandar algumas perguntinhas, né, para organizar essa demanda. Quais são as queixas ou as preocupações, ou o que que leva vocês a procurarem o instituto. A gente sempre pergunta se tem um laudo, se tiver um laudo já de altas habilidades, né, por favor, nos envie. Também queremos saber se tem algum diagnóstico prévio, seja de transtorno de desenvolvimento ou algum outro tipo de dificuldade, e quais são as expectativas que esse cliente está vindo, seja a família, seja o adulto, né? Então, a gente procura resumir isso daqui para que vá para a pessoa que vai fazer os atendimentos. Então, essa análise ainda, né, interna da demanda, muitas vezes é feita por mim e pela Michele. A Michele é minha filha, minha sócia, né, está aqui comigo. Às vezes passa para o nosso diretor administrativo, que é o Vini Belani, ou às vezes para a nossa coordenadora administrativa, que é a Gabi, né? Mas é uma equipe muito ligada em como entender essa demanda, quais são os serviços que o Instituto tem que poderia atender essa demanda, né? Principalmente focado nas altas habilidades, que é o nosso portão de entrada, e muitas vezes essa pessoa pode vir com o que a gente chama de dupla condição, né? Com transtornos do neurodesenvolvimento associado a essas altas habilidades. Então, a equipe olha, né, e se a triagem, né, é feita para entender se o cliente se beneficia da sessão de acolhimento ou se ela pode ser encaminhada diretamente a um dos serviços. Isso depende tanto da nossa análise quanto do cliente, que também pode decidir, né? Então, o acolhimento é indicado quando a demanda é complexa e precisa desse olhar mais aprofundado, né, para ser esclarecido. Os pais e os clientes, né, também vão aqui usufruir desse espaço que é educativo e afetivo, onde nós procuramos ajudá-los a entender melhor as características das altas habilidades, a sincronia, os transtornos, outros assuntos que vão surgindo, mas a triagem é essa porta de entrada que qualifica e prepara o terreno para a nossa sessão de acolhimento, né? Para que a gente possa ter uma sessão mais produtiva, mais direcionada para essas necessidades e que a gente possa compreender essas necessidades desde o primeiro momento, né? Então, essa é a pergunta que os pais têm feito para a nossa equipe. Por que que eu preciso passar por um acolhimento e depois por uma anamnese? E assim, é uma resposta muito simples, porque a gente quer oferecer o cuidado mais completo, o cuidado mais personalizado, tanto, né, para o adulto quanto para os pais, quer dizer, para aquela família que está nos procurando. Então, nesse processo, a gente quer cuidar de quem cuida. Duas etapas aqui. Então, a primeira etapa é o acolhimento, onde o foco é no cliente, no caso aqui eu estou falando para vocês, pais, é um espaço para escutar, para validar, para orientar. E num segundo momento, em outra etapa, a gente tem a anamnese, que é o foco na história da criança, um mergulho para entender o desenvolvimento e o contexto que se dá esse desenvolvimento. Então, numa analogia, é como se a gente cuidasse primeiro do coração e depois construímos esse mapa mais racional, né, da jornada que a criança vai, ou o adulto, né, vai seguir aqui no Instituto. E sempre os pais trazem isso para mim assim, mas não nasce com manual, então a gente não sabe, né? E aí eu achei engraçado porque eu pensei assim, o manual, ele não é único, né? Então, se eu pensar assim, todas as leituras que eu já fiz desses mais de 30 anos que eu trabalho com, direcionado para as altas habilidades, né? Quer dizer, toda a minha formação em psicologia da infância, do desenvolvimento, da criatividade e da superdotação, né? Quando a gente junta isso tudo, isso sim é a nossa trilha. Então, essa jornada, esse caminho que os pais muitas vezes precisam percorrer,
né? Ele está ali não em um só manual, mas em uma observação bem ampla desse desenvolvimento infantil, para que a gente possa ajudar os pais que muitas vezes chegam para nós isolados, confusos, né? Duvidando do próprio filho. Sabem que tem algo diferente, sabem que muitas vezes é uma criança muito intensa, sabem que às vezes tem coisas que eles não entendem, que são contraditórias, mas isso tem um nome, isso é altas habilidades e superdotação. Então, é nesse momento do acolhimento que a gente procura entender exatamente como é isso que se dá para os pais, quais são aquilo que os pais já conhecem sobre o assunto, aquilo que desconhecem, como nós podemos conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu chamo essa sessão de um abraço terapêutico, porque a ideia é trazer mesmo esse acolhimento, né? É isso que é o nome que eu quis dar. Mas é uma primeira conversa, um espaço seguro para que os pais, né, consigam entender, né, o que acontece ali, que eu possa entender a demanda, né? É uma sessão discutativa, empática, aqui não tem julgamentos, né? É um momento que a gente quer ouvir dos pais as suas dores, as suas dúvidas, os medos, as percepções que têm a respeito de seus filhos. Não é um momento para a gente avaliar se está certo, se não é errado, se faz direito, se não faz direito. É um momento de acolhimento mesmo, onde todas as preocupações são válidas e importantes e a gente quer saber, né? Então, alguns objetivos eu vou ter aqui, né? Três objetivos principais. Primeiro é validar essa experiência do pai, que chega confuso, né? Mas isso é altas habilidades? Isso não é. Muitas vezes cheio de mitos, né? Às vezes pensam assim: será que isso é só coisa da minha cabeça? Será que é uma coisa que a gente, enquanto pais, né, estamos achando, mas é só a gente que acha, né? Às vezes vem trazendo esses mitos mesmo. Ah, a criança não é isso tudo que algumas pessoas falam, ou estão vendo, né, e se culpam por ver só o lado brilhante das altas habilidades, né? Será que tem mais coisa ali que eu preciso se preocupar? E eu escuto frases assim: não, ele é só esforçado, ele não tem altas habilidades. Ah, não, mas ele é assim porque ele é super estimulado. Ou até o contrário. Eu estou chegando aqui porque a professora falou que a criança ela é só muito estimulada, mas não necessariamente tem altas habilidades, né? Então são muitos mitos, são muitas ideias que às vezes vêm já nesse ideário dos pais, né? E a gente precisa entender o que que eles acham que é a superdotação para que a gente também traga de volta assim. Eu até pus aqui uma frase de um adulto, né? Uma mãe que trouxe para mim. Eu também me senti assim a vida toda, com a sensação de que ninguém me entendia. Eu sempre me senti como um ET, e eu não quero que meu filho se sinta assim também. Então, muito que vem no nosso acolhimento vem com essa vibe, né? Então, aqui o meu trabalho é acolher a dor, acolher a angústia, né? Eu quero que vocês saibam que muitas vezes isso que vocês observam é real, né? E eu vejo assim, até a literatura traz isso para a gente, o quanto os pais estão numa posição única, especial, de poder trazer exatamente quem é seu filho, porque vocês estão ali olhando o tempo todo, crescendo junto com eles, aprendendo junto com eles, então ninguém melhor para trazer essa percepção do que vocês, mas eu compreendo, também sou mãe de pessoas com altas habilidades, sou avó de pessoas com altas habilidades, casada com, né, uma pessoa com altas habilidades. A gente entende isso muito próximo dentro, do que os pais trazem. Então, muitas vezes é um sofrimento porque tem medo do filho não se encaixar, ou às vezes porque isso já está acontecendo, né? Então, pode ser uma jornada solitária, mas nosso objetivo aqui é que vocês não se sintam mais sozinhos, que a gente pode ter mais clareza e mais segurança, né, no que está sendo feito e como que a gente aqui no Instituto pode vir ajudar vocês. Então, esse é o coração do nosso trabalho, esse acolhimento e essa
troca de experiências aqui. Então, o nosso objetivo também é psicoeducar e desmistificar muitas dessas ideias errôneas, dessas ideias que muitas vezes não estão corretas, né, sobre as altas habilidades. Então, a gente vai nessa conversa traduzindo o comportamento que os pais trazem do filho à luz do que a gente sabe sobre altas habilidades. Então, a ideia é dar nome ao que vocês observam. Será que isso não é uma assincronia? Muitas vezes, né, a gente tem uma criança que pensa muito à frente daquilo que o seu lado emocional, por exemplo, né, consegue. A intensidade e as supersensibilidades das crianças, o fato de ter ou não ter um transtorno, ou de passar muito perto desse transtorno. Então, a gente vai dando nome, porque ao dar o nome ao que acontece, o medo diminui, a compreensão aumenta. E aqui, que assuntos, né, que a gente traz para o acolhimento? A gente vai trazendo as características cognitivas, né, desse cérebro turbinado e cheio de assincronias, é a forma com que a gente entende essa pessoa com altas habilidades, uma criança com aprendizagem rápida, com pouca repetição, com uma curiosidade muito grande, aquela que não tem fim para os seus intermináveis porquês, né? Não para desafiar, mas uma necessidade genuína de entender o mundo em profundidade. Muitas vezes trazem aspectos de perfeccionismo e autocrítica, medo de errar, frustração, uma régua muito alta de comparação, que eu não posso fazer nada errado, né? E um desenvolvimento assincrônico, né? Então, aquela criança que está muitas vezes, né, com uma idade mental muito diferente da sua idade cronológica. Então, um conceito que a gente vai trazendo para os pais para mostrar como ele ilustra essas disparidades que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, uma criança de 5 anos capaz de discutir altas coisas sobre morte, sobre filosofia, sobre para onde vamos daqui para frente, o destino do ser humano, mas ter uma crise de choro, né, como uma criança de 2 anos porque não consegue amarrar o sapato. Então, é um conceito que vai mostrando para a gente como essa maturação se desenvolve de formas diferentes dentro da criança, né? Nosso papel aqui é ajudar a entender e sincronizar essa orquestra, né, que vai ocorrendo aqui na mente da criança. Então, as características socioemocionais também são abordados, né? Então, entendendo essa intensidade emocional, muitas vezes que as alegrias são muito altas, muito eufóricas, tristezas são muito profundas. Na mesma frase, a criança já começa muito alegre, já termina chorando. Então, é muito fluida, né? Essa forma com que eles se sentem e muito intensa. Muitas vezes tem uma simpatia muito elevada, por exemplo, entendendo a dor do outro, seja de uma outra pessoa, seja de animaizinhos, de uma forma muito forte, uma empatia que às vezes ocorre muito cedo no desenvolvimento, um senso de justiça muito aguçado, porque sofrem muito com as injustiças, com regras sem sentidos, com a hipocrisia do mundo. Muitas vezes se sentem um peixe fora d'água, ou às vezes se sentem mesmo diferentes, como um ET, porque o grau de comparação é com crianças da mesma idade, que muitas vezes têm interesses diferentes, têm formas de entender o mundo diferentes, né? Então, é importante que os pais entendam para não punir essa intensidade da criança, mas acolher e ensiná-la a nomear e modular esses sentimentos. Então, quando a gente fala das características emocionais, a gente também vai ajudando os pais a acharem as melhores formas ou o manejo de trabalhar com a criança que é mais sensível, que é mais é, que pega mais rápido as coisas também. Então, o nosso trabalho aqui não é diminuir o que a criança sente, mas dar a elas ferramentas para navegar nesse mar de emoções fortes, né? E isso a gente quer levar os pais para entender isso também.
Entender muitas vezes as supersensibilidades, né, que é usado, às vezes as pessoas falam sobre excitabilidades, vem de um termo polonês, né, assim traduzido para o português, ou overexcitability também, mas aquela ideia assim de que há 5 canais no corpo, no cérebro, que se torna mais sensível. Pode ser o canal da psicomotricidade, né? Criança que precisa se mover para pensar e autorregular. Pode ser o sensorial, porque eles também se incomodam muito com barulhos, com luzes, com cheiros. Etiqueta incomoda, a textura da roupa ou a textura da comida incomoda. Tem uma sensibilidade também imaginativa, vive num mundo de fantasia que é muito rico, tem amiguinhos imaginários, por isso também traz muito medo, né? Medo de monstros, medo de alguma coisa que possa acontecer com eles, pesadelos, criança que acorda a noite toda, né? Por causa dessa imaginação. O lado intelectual, que geralmente é o que a gente mais percebe nas altas habilidades, essa fome insaciável por conhecimento, faz muitas perguntas, muita necessidade de resolver seus problemas dessa forma. E na parte emocional, que são esses vínculos fortes, ansiedade de separação, ansiedade na separação da mãe ou do pai, que é muito comum, empatia. E então a gente traz essa visão para os pais de que eles não estão trabalhando com uma criança que é muito agitada, ou que isso tudo que ela sente é frescura, frescura para comer, né, para forma de agir, que seus medos são bobos. Não é assim, né? A gente vai mostrar que, na verdade, são traços inatos na criança e o foco não é corrigir o comportamento, mas adaptar e criar um ambiente mais confortável, mais adequado para acolher essa supersensibilidade das crianças, né? E também num acolhimento, a gente traz a dupla condição, porque é um paradoxo de ser brilhante e ter dificuldades. Então, a dupla condição é quando a gente tem uma criança com altas habilidades e que pode ter uma outra condição, né? Mas muitas vezes, quando os pais chegam, a gente tem que abordar esse assunto, porque altas habilidades passa muito próximo de algumas condições do neurodesenvolvimento, ou alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a nossa tarefa aqui é entender que pode ser uma coisa, pode ser a outra e pode ser as duas coisas combinadas. Então, altas habilidades pode ter um efeito de mascaramento, né? Elas podem esconder uma dificuldade, porque a criança muito inteligente compensa, né? Ela acha recursos para trabalhar com isso, para que esse transtorno não seja percebido. Isso a gente vê no desenvolvimento dela, né? Ou o transtorno esconde as altas habilidades, porque o transtorno está mais aparente, mais emergente, e muitas vezes as pessoas lidam com as dificuldades e esquecem que tem um potencial ali que precisa ser muito estimulado. Então, esse paradoxo não é uma preguiça, não é desinteresse, não é falta de esforço. Muitas vezes a gente vai ver uma condição coexistindo com a outra. Ou, às vezes, são coisas separadas, mas que os pais trazem como, ou por desconhecer, ou porque não estão conseguindo ver as dificuldades que podem estar ali. Então, esse é o momento que a gente tenta esclarecer também como as duas coisas podem andar juntos, e o nosso trabalho é fazer essa separação, né? Precisamos nutrir o potencial e, ao mesmo tempo, dar suporte para a dificuldade. O outro ponto é educação e limites. A gente também fala sobre a necessidade que as crianças têm de desafio, que muitas vezes a criança sente muito tédio na escola, isso pode gerar problemas de comportamento. Falamos sobre a questão das regras, as crianças argumentam muito e a gente precisa separar, né, que muitas vezes isso não é teimosia, mas é uma busca pela lógica, pela justiça. Falamos sobre a importância dos limites, porque ao mesmo tempo que você precisa do amor, você também precisa dar, o limite. E as crianças com altas habilidades não aceitam facilmente, isso é assim porque sim.
né? Ou porque eu estou falando, ou obedeça dessa forma, porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Mas a gente precisa entender que elas vão querer entender as regras, que essas regras sejam explicadas, quando cabível, negociadas e por si, acima de tudo, elas têm que ser consistentes. Por isso a gente tem que fazer combinados, tem que entender o lado da criança e a criança também entender o lado dos pais, né? E estimular, né, tanto esse intelectual dela quanto a necessidade de estrutura, necessidade de regras. Por isso que o próximo assunto que a gente geralmente traz é a questão da rotina, como se dá a rotina na criança, né? Ela tem esses horários organizados para acordar, para comer, brincar, dormir, porque quando ela tem uma rotina, a gente percebe, essa é a indicação que normalmente a gente dá para os pais, como a rotina ajuda a criança a ter menos ansiedade e liberar a energia mental para criar e aprender, que é o que importa. Então, a gente tenta mostrar a importância dessa rotina, importância de ter momentos para atividade física, que tem que gastar essa energia psicomotora, mas tem que ter tempo de conexão com a família, tem que ter tempo para o ócio, para a criança dizer, não quero fazer nada, né? É uma escolha dela também. No ócio, a gente sabe que a atividade da mente continua, a criatividade floresce, né? E os pais muitas vezes acham que tem que preencher todo o tempo da criança com atividades, mas a gente precisa entender o quanto ela precisa de atividade, o quanto ela precisa de outras ações, né, dentro da família ou mesmo o tempo para ela mesma, né? E aqui, né, no finalzinho de um acolhimento, a gente fala sobre os próximos passos para o pais, né? E eu quero que eles se saiam dessa sessão empoderadas. Eu não quero que eles chegam aqui e saiam mais sobrecarregados, que a gente às vezes fala de tanto assunto que os pais podem se sentir sobrecarregados. Normalmente, eu passo leituras, eu vou dizer o que que os pais devem saber mais, porque eu quero que os pais sejam especialistas dos filhos. Eles é que têm que saber o que que acontece dentro dessa criança, no mundo interno dela, suas facilidades e as suas dificuldades com o mundo interno, externo, para que eles possam, inclusive, ser aquele agente de mostrar para a escola, eu entendo, eu sei, eu li muito, eu sou um especialista no meu próprio filho e eu sei o que que ele precisa daqui para frente, para que eles tenham condições de conversar com quem ainda não sabe ou quem ainda não estudou, se qualificou, como às vezes acontece no externo, né? Então, esse entendimento e esse aprofundamento a gente faz aqui, e ao final a gente já direciona os pais. O que que a criança está precisando? É de avaliação? É de um atendimento em psicoterapia? Os pais é que precisam dessa orientação. E o que que nós podemos fazer com as áreas fortes da criança, esse enriquecimento, que tipo de intervenção, etc. Então, é um primeiro momento que a gente entende essa coisa maior dos pais, né, para que a gente também possa direcionar o próximo passo ali no instituto. Normalmente, quando a criança vem e os pais querem a avaliação, então ele é encaminhado para a anamnese, né? Ah, também, quando é o caso do adulto que vem conversar comigo, tirar um pouco das suas dúvidas sobre o processo e depois a gente encaminha para a anamnese para o trabalho específico que vai ser feito com ele. A anamnese é aquele momento que nós vamos pensar assim, qual é o mapa do desenvolvimento que essa criança precisa, como é que a gente vai detalhar isso. Então, aqui é uma entrevista clínica mesmo, estruturada, para coletar a história de vida da criança. Então, a anamnese no nosso instituto, ela é feita pelo psicólogo, muitas vezes junto com o pedagogo, quando a gente está falando de crianças menores de 6 anos, ou com o psicólogo para as crianças maiores. Todos os nossos psicólogos têm formação em neuropsicologia. Todos os nossos pedagogos que trabalham com avaliação também têm formação em neuropsicopedagogia, para que a gente possa entender o que está acontecendo nesse cérebro da criança, entender suas funções executivas, e para poder
triangular isso com os outros dados que vão acontecer. Então, aqui na anamnese, o profissional vai pegar aquelas coisas que a gente talvez tenha só trabalhado de forma mais leve, né, no acolhimento, porque lembra, o acolhimento é mais educativo do que de colher dados, e aqui é o momento, sim, de organizar os fatos, como é que não ficou muito claro essa forma da criança agir ou dos pais agirem, então aqui é esse processo, né, de buscar dados para essa avaliação. Então, ela é a base técnica para qualquer tipo de avaliação que for feita. Se o acolhimento é o coração, a anamnese é o cérebro, né, no nosso processo inicial, nossa ferramenta de investigação. E normalmente os pais falam, mas o que que a gente fala para a criança quando ela está vindo para um trabalho de avaliação? Então, ali na anamnese, se os meus profissionais não falaram, provavelmente eu falei no acolhimento, mas é isso que a gente diz para as crianças. Você está vindo aqui para um centro onde o que nós queremos é conhecer como seu cérebro funciona, né? Quais são seus superpoderes? Principalmente se usamos essa linguagem para as crianças menores, né? Mas o fato básico é esse: nós queremos conhecer esse cérebro. Eu não quero saber se tem altas habilidades ou não, porque o nosso foco aqui é entender tudo que compõe essa criança, o seu funcionamento. Se ela vai ter altas habilidades ou não, isso aí, né, o potencial vai ser mostrado, ou a gente vai mostrar como ela já consegue demonstrar ou desempenhar de acordo com esse potencial. Então, é um mexer ali dentro, né, desse cérebro para a gente entender direitinho. Por isso que a anamnese vem depois do acolhimento, faz toda a diferença para nós. Que primeiro, né, eu quero estabelecer essa relação de confiança com os pais ou com esse adulto que está ali, porque é uma partilha muito honesta, muito fluida da nossa parte, né? Eu quero entender e acolher as demandas de vocês, né? Aqui a gente mostra todo esse potencial que nós temos para unir esse cérebro com esse coração, né? Não só coletar dados, mas entender a história por trás desses dados. Isso faz toda a diferença, né? E a gente faz essa continuidade, então, na anamnese. Nosso objetivo na anamnese é coletar o histórico completo, então é entender a jornada, né, da criança até ali. Então, o desenvolvimento, a gente sempre pergunta sobre os marcos motores, se teve precocidade, como desenvolveu a linguagem, como desenvolveu sua compreensão do mundo. Fazemos toda uma varredura do aspecto histórico, das supersensibilidades que a criança apresenta, falamos dos aspectos sociais, quero entender como é o relacionamento deles com colegas, com a escola, dentro da família, fora da família, dentro da escola, fora da escola, né? Os interesses dela e afunilar também, quando a criança está na idade escolar, como é que é o período de adaptação, como que é o desempenho dele na escola, as notas, a relação com os professores, quais as formas preferenciais que a criança tem de aprender. Então, aqui a gente está coletando dados para formar esse quebra-cabeça que nós estamos montando juntos, né? Conectando os pontos. Aqui o nosso objetivo, então, também quais são os padrões, quais as características que estão sugerindo para nós altas habilidades e superdotação, que afinal é o foco do Instituto. E nós também vamos investigar os sinais da presença de outras condições, nós vamos analisar as áreas de força e de fragilidade no olhar dos pais. Também vai um formulário para os pais, que esse formulário ajuda muito na anamnese, para a gente aprofundar algumas áreas que os pais trazem nesse formulário. Então, é um trabalhinho ali de detetive, que é feito em parceria para que a gente tenha essa visão de 360 graus da criança. E eu gosto de falar que não é um interrogatório, é uma conversa investigativa, mas aqui sempre guiada pela empatia, com foco na solução, porque as perguntas
tenho esse objetivo de nos ajudar a encontrar o melhor caminho para a criança, e mesmo na parte mais técnica, não pode faltar afeto, não pode faltar respeito. O que a gente quer é trazer a visão inicial dos pais para que a gente possa, junto com isso, né, entender os caminhos que nós vamos trilhar e agora passando para o olhar do avaliador, né? Aqui até está a minha equipe de avaliação, ela é mais do que isso, está sempre chegando gente, né? Mas aqui também eu quero fazer a vinculação com o profissional. Então, se a gente vai começar uma atividade de avaliação, eu quero que vocês conheçam os nossos avaliadores, que vocês tenham a oportunidade de perguntar coisas para eles e eles tenham a oportunidade de perguntar também. Quem é essa pessoa que vai acompanhar a sua criança, o seu filho, por 8 sessões, que é geralmente o que acontece aqui, né? E é um encontro de mão dupla, tanto para criar um vínculo seguro antes da gente iniciar o processo de formação, como para vocês entenderem quais são os métodos, o que é que vai ser feito ali dentro, né? Então, é uma conversa muito aberta, muito sincera. Nosso compromisso, acreditamos que o sucesso de qualquer intervenção começa com uma aliança forte com a família. E o profissional que os receber na anamnese será um parceiro dedicado a compreender e apoiar o seu filho em sua singularidade. Isso é realmente o que eu acredito. Então, em síntese, a gente tem acolhimento mais anamnese, né? Quer dizer, coração e razão trabalhando juntos. O acolhimento é o porquê, entender a dor, a motivação, o contexto emocional, fazer bem essa proposta de estar com os ouvidos abertos para os pais, e a anamnese, o como, o quando, a história, os fatos, o desenvolvimento, para que a gente tenha essa visão completa, humana e também técnica da criança e da família, né? Então, objetivos no acolhimento é validar, acolher, orientar. Na anamnese, investigar, coletar dados. O tom do acolhimento é emocional e terapêutico, o tom da anamnese é mais informativo, investigativo. Mas esse é o resultado, um alívio, uma clareza do que é altas habilidades, um vínculo formado com o que a gente está oferecendo e esse mapa de desenvolvimento que vai ser o nosso resultado. Aqui nós vamos ter um plano de voo personalizado. Para onde vamos a partir daqui? Então, com base nesses dados que vocês trazem, tanto no acolhimento como na anamnese, a gente vai indicar esse caminho mais adequado. Então, é para uma avaliação, a partir daqui a Gabi já está separando quais são os testes que nós vamos usar por causa do perfil daquela criança. A gente senta juntos e já estabelece ali um protocolo, né, de avaliação para aquele ser humano que está ali na nossa frente. Às vezes é necessária a psicoterapia, né? Às vezes também a gente indica, começa com a terapia, para quê? Para a criança se sentir mais acolhida, entendida, com menos ansiedade, para que ela possa começar um processo de avaliação, se for o caso, né? Posterior, sem trazer essas ansiedades para o contexto da avaliação, porque senão vai contaminar os resultados. Às vezes, quando a gente tem uma criança pequenininha, a gente faz isso muito quando há uma percepção de um transtorno, por exemplo, uma criança com TEA, que ela pode chegar e precisar do tempo dela para se acostumar com as pessoas, com as novidades. Então, às vezes, a gente traz primeiro a criança para um acolhimento com ela, um acolhimento que pode durar ali algumas sessões, né? Mas é o tempo dela, o tempo que ela precisa para estar bem nesse ambiente novo e depois poder iniciar a nossa avaliação. Quando é uma psicoterapia, nós vamos ter geralmente as sessões com os pais e a sessão com as crianças, né? Então, muitas vezes faz a terapia da criança e chama o pai a cada 4, 5 sessões para ir fazendo essa orientação. Quando a criança é maior, quando é um adolescente ou quando é adulto, óbvio que não vai ser necessário, né? Mas a gente tem essa possibilidade. Às vezes, a indicação é para o enriquecimento, que pode ser o grupal ou a mentoria.
A mentoria ocorre de forma individualizada durante a semana e o enriquecimento grupal vai ocorrer no sábado de manhã. Mas os pais não podem ir embora deixando, né, depois desse processo, a criança sem esse enriquecimento. O que nós vamos fazer com suas áreas fortes? Esse é o objetivo maior do nosso trabalho, que é acompanhar e desenvolver realmente essa criança. E às vezes é necessário outro tipo de intervenção, então pode ser o psicomotricista, pode ser uma terapia alimentar, pode ser um acompanhamento pedagógico, seja o que for necessário, a gente vai conseguir, então, trilhar a partir dessas duas sessões, né? Então, esse processo amplo garante que não vamos dar um passo em falso e cada indicação será baseada em um profundo conhecimento dessa realidade que vocês estão trazendo para nós. Então, nosso compromisso é essa parceria, né, de cuidado, de respeito, para que a gente possa ser esse porto seguro para vocês e para as crianças também. Quando eu abri o instituto, eu falava muito assim: eu gostaria, idealmente, que aqui fosse o último lugar que os pais vão procurar, porque aqui eles vão encontrar o que eles precisam. Claro que muitas vezes a gente não consegue fazer isso em toda extensão, mas são meus objetivos ainda, né? E esse processo, então, reflete o nosso compromisso em olhar para cada família como única, com as suas próprias forças, com seus próprios desafios. Então, esse era meu recadinho. Nós estamos muito animados em começar essa jornada com vocês e sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Virgolino. Obrigada, gente, por me escutar. Até mais.